Vamos então continuar a análise de mais algumas questões da última prova elaborada pela VUNESP? Vamos lá! A próxima questão se baseia numa tirinha, um tipo de texto que aparece com frequência nas provas elaboradas por essa banca. Esse tipo de texto é considerado um texto misto, pois ele mistura a linguagem verbal com a não verbal. Linguagem verbal é aquela baseada em palavras, como as que encontramos nos balões das personagens. E a linguagem não verbal é a linguagem que se baseia em qualquer outra forma de comunicação, sons, gestos, cores, mas não palavras. Os desenhos da tira fazem parte dessa linguagem não verbal. Para que você possa ler e entender adequadamente esse tipo de texto, é sempre importante considerar as duas linguagens, ok? Não se prenda especificamente só a uma coisa ou a outra, só ao desenho ou só à parte escrita, porque pode acontecer, dependendo da questão, de você ter de associar as duas partes para chegar a um entendimento correto, certo? Bem, mas aqui não foi exatamente o caso, não, pois a questão é gramatical. Veja só o enunciado. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da tira. Vamos observar a primeira lacuna. O sol nasce para todos. Você nunca Curitiba no inverno, né? Bem, para preencher essa primeira lacuna, as opções são veio em, foi em, veio a e foi a, com ou sem o acento indicativo de crase. É necessário que você tenha conhecimento de regência verbal e também de crase, não é? Do emprego do acento grave que serve para marcá-la. Vamos começar falando da regência? Quando a intenção for indicar o local que represente o destino, não é? O lugar aonde se dirige, é importante empregar a preposição a. Em alguns casos, pode ser possível a preposição para também. Note que o verbo vir e o verbo ir são verbos dinâmicos, ou seja, eles indicam movimento, indicam deslocamento. Quem vem, é verdade, pode vir de algum lugar, mas também pode vir a algum lugar ou para algum lugar, não é? E o verbo ir indica movimento também. Quem vai, vai a algum lugar ou então para algum lugar. É errado, completamente errado, empregar a preposição em para indicar o destino, aonde se quer ir ou vir. Por isso, já podemos eliminar as alternativas A e B, não é? Em que apareceu a preposição em. A questão agora é se deve ou não ser empregado o acento indicativo de crase. Foi a Curitiba, não é? Será que esse acento se justifica? Quando você tiver um nome de lugar, como ocorreu aí, o ideal é empregar os famosos versinhos. Se você voltar da, crase a. Mas se você voltar de, crase para quê? Eu lhe pergunto, você diria eu voltei da Curitiba ou eu voltei de Curitiba? Eu voltei de Curitiba, não é? De é apenas uma preposição, não uma preposição com um artigo. Por isso, se apenas a preposição foi usada para voltar, apenas a preposição deverá ser usada para ir, ou para vir, ou para chegar, enfim. Nesse caso, então, já podemos eliminar a alternativa E, pois o acento indicativo de crase não se justifica. É necessária apenas a preposição e não o artigo. Curitiba, não é? Não admite artigo.
admitiria apenas se viesse adjetivada, a bela Curitiba, por exemplo, mas não foi o caso, certo? Vamos agora analisar a segunda lacuna? Leia comigo o texto. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Quero ver amar como se não os velhos tempos. As opções agora são houvessem e houvesse, né? Esse verbo deve vir no singular ou no plural? Quando o verbo haver assume o sentido de existir, ele é considerado impessoal. Ser impessoal significa que ele não possui sujeito, e não tendo sujeito, não tem motivo para se flexionar. Ele deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular, jamais no plural. Pensando nisso, nós já podemos definir qual é a alternativa correta, não é? Nós temos então como resposta a letra C, já que na letra D, houvessem, não é? Na forma no plural, apareceu como uma sugestão equivocada para o preenchimento da lacuna. Mas vamos, ainda assim, analisar a última lacuna do texto? Vamos fazer a leitura dele. O amor é lindo. Você ainda não viu sem maquiagem. A resposta correta apresenta o pronome oblíquo o. E realmente ele é o pronome adequado para o preenchimento dessa lacuna. Agora, por que não é possível empregar o pronome oblíquo lhe, se ele também é um pronome de terceira pessoa? Ocorre que o, a, os e as são oblíquos de terceira pessoa que podem desempenhar o papel de objeto direto, indireto nunca. Já lhe e lhes são pronomes oblíquos, também da terceira pessoa, que podem desempenhar o papel de objeto indireto, direto nunca. Note que ali, no texto, não é, foi empregado o verbo ver. E quem vê, vê alguma coisa, ou até vê alguém, não é verdade? O verbo ver exige a presença de um complemento sem preposição. Se o complemento é sem preposição, então ele pede objeto direto, diretamente ligado ao verbo, não é? Sem uma preposição que lhe sirva de ponte. Ora, se o objeto é direto, então ele pode ser trocado por o, não por lhe, certo? Sendo assim, está confirmada. A resposta correta é a letra C. Caso você ainda não tenha visto o vídeo que fizemos sobre o emprego do verbo haver, aproveite, acesse agora. Com certeza a explicação irá ajudá-lo a entender bem quando utilizar esse verbo no singular ou no plural, ok? Vamos analisar mais uma questão da prova de 2015? Na passagem, outras são promíscuas, embora prefiram a palavra gregária, estão sempre cercadas de muitas outras, que, de, por. As palavras destacadas, que, de e por, são preposições. Assinale a alternativa em que elas estão empregadas de acordo com a norma padrão de regência verbal e nominal. É muito comum na prova da VUNESP que todas as questões, mesmo as que exigem um conhecimento gramatical, sejam baseadas em texto. Foi o caso desta questão também. Note que o enunciado começa apresentando um fragmento do texto que serviu de base. Porém, para que você chegue à resposta correta, não é necessário voltar ao texto, nem mesmo, na verdade, recorrer ao fragmento que foi reproduzido. Vamos então analisar cada uma das alternativas? Veja só. Persiste de falar conosco, que somos os responsáveis por tudo. Neste caso, a preposição de foi empregada antes do complemento do verbo persistir.
Ocorre que quem persiste, persiste em alguma coisa e, portanto, a regência do verbo utilizada na alternativa está inadequada. Mais adiante, temos somos os responsáveis por tudo. A preposição por aí está correta sim, pois é possível dizer ser responsável por alguma coisa. De acordo com os dicionários de regência nominal, ainda é possível dizer ser responsável de alguma coisa. Mas, repito, a preposição por está correta. Não é, portanto, por causa dela que nós vamos desconsiderar a alternativa A como a resposta correta, e sim por causa da regência do verbo, não é? A preposição de, em vez da preposição em, é que tornou a alternativa inválida. Vamos agora analisar a alternativa B? Ele insiste em negar tudo, mas é suspeito por ter recebido propina. Neste caso, foi empregada a preposição de mais uma vez na regência do verbo, mas ela está inadequada. O verbo insistir, na verdade, costuma exigir o emprego da preposição em, e existem outras que são possíveis também, como sobre, por e para, mas de não é uma possibilidade. Depois, nós temos suspeito por ter recebido propina. Na verdade, suspeito exige o emprego da preposição de. Alguém é suspeito de alguma coisa. A alternativa B, então, apresentou problema quanto à regência do verbo e também à regência do nome. Por isso, não é a resposta. Vamos à alternativa C? Há um que hesita de fazer o negócio, os demais são favoráveis por comprar o terreno. Em há um que hesita de fazer o negócio, nós temos de novo o emprego da preposição de, que é inadequada. O correto aí seria empregar em, hesitar em fazer algo, não é? Existem ainda, de acordo com os dicionários de regência verbal, outras possibilidades. Podemos hesitar entre uma coisa e outra, né? Sobre alguma coisa ou até mesmo acerca de, mas não hesitar de. Em seguida, temos os demais são favoráveis por comprar o terreno. Mas a pessoa é favorável a alguma coisa ou até mesmo favorável para alguma coisa e não por. Resultado, na letra C, também houve problema na regência do verbo e na regência do nome. Logo, não é a resposta. Vamos para a alternativa D? Recusa-se de ajudar, ficando indiferente por nosso problema. Bem, o verbo recusar, né, na forma pronominal, quem se recusa, recusa-se a fazer alguma coisa, não é? Necessariamente é a preposição a que deve ser empregada. Já temos aí um problema relacionado à regência do verbo. Em seguida, temos ficando indiferente por nosso problema. Segundo os dicionários de regência nominal, é possível sim empregar a preposição por para esse adjetivo. Além, é claro, de outras que são muito mais recorrentes, como a, não é? Ficar indiferente a alguma coisa ou para alguma coisa. Mas a alternativa D realmente deve ser descartada pela falha na regência do verbo. Vamos analisar a letra E, finalmente? Eles se admiram de que tenhamos preferência por funcionários mais experientes. Bem, aí nós temos a resposta adequada, não é? Admirar-se de alguma coisa é sim uma forma correta. Essa preposição é regida pelo verbo admirar nessa forma pronominal. Além disso, temos preferência por alguém, no caso, né? Preferência por funcionários. Sem problema também, preposição perfeitamente utilizada. Sendo assim,
Não havendo qualquer problema quanto ao emprego das preposições, levando em consideração as palavras que as regem, podemos dizer que a resposta é letra E. Se você quiser, nós temos um vídeo também que traz uma importante informação, um importante ensinamento sobre regência. Então, não deixe de ver, será muito útil no seu estudo, ok? Vamos então a mais uma questão da prova de 2015 elaborada pela VUNESP. Na passagem, o abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. O trecho destacado expressa, em relação ao anterior, ideia de consequência, tempo, causa, condição e modo. Bem, o trecho destacado é que ficaram perdidamente inseparáveis. Note que é uma oração que se inicia na palavra que. E essa palavra sempre gera muita preocupação, não é verdade? Porque que pode assumir várias funções, pode ter vários valores. Mas eu tenho aqui uma dica muito importante para que você possa acertar essa questão de forma rápida e segura. Que pode ser uma conjunção com valor de consequência. Quando isso acontecer, na oração anterior, você vai encontrar algum termo intensificador. O que é isso, Pri? Um termo que vai indicar que aquele acontecimento, aquela ação, enfim, se deu com exagero. Então, note só, voltemos à leitura da passagem do texto. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Reparou? Não foi simplesmente deu certo, e sim deu tão certo. Tão é o termo intensificador nesse caso. Um termo necessário quando na oração seguinte temos a conjunção que com valor consecutivo, não é? Com valor de consequência. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa A, ok? Vamos então a mais uma questão? Leia comigo. De acordo com a norma padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo no trecho. Bem, trata-se de uma questão de colocação pronominal, não é? Aquela matéria que trata de próclise, o pronome antes do verbo, ênclise, o pronome depois do verbo, e mesóclise, o pronome no meio dele. Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Se lhes disséssemos que o direito é a luta. Neste caso, o pronome foi colocado antes do verbo e deve permanecer aí. Isso porque, imediatamente antes do verbo disséssemos, apareceu a conjunção se, uma conjunção do tipo subordinativa. Todas as conjunções, os conectivos subordinativos, são considerados palavras atrativas, isto é, palavras que vão tornar a colocação do pronome oblíquo no antes do verbo obrigatória. Então aí, o pronome não pode ser deslocado para após o verbo, precisa permanecer onde está. Resultado? A alternativa A não responde à questão. Vamos analisar agora a letra B. Só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Mais uma vez, o pronome oblíquo que está antes do verbo deve permanecer aí, pois imediatamente antes do verbo afirmar, foi usada a palavra só, que se classifica como advérbio. Ela tem aí o sentido de somente, de apenas, não é? Advérbio, independentemente do valor que traga, é considerado uma palavra atrativa e, por isso, o pronome oblíquo deve permanecer antes do verbo. Não pode ser deslocado para depois dele.
E a alternativa B também não responde à questão. Vamos então analisar a C? Veja lá, o meio de que se serve para consegui-lo. Neste caso, o pronome ser, destacado, apareceu antes do verbo e realmente deve permanecer aí. Isso porque, imediatamente antes do verbo, foi empregado o pronome relativo que. Note que poderíamos, em vez de dizer o meio de que se serve, dizer o meio do qual se serve. Sempre que a palavra que permitir a troca por o qual, a qual, os quais ou as quais, será considerada um pronome relativo. E adivinhe? Pronome relativo também é palavra atrativa, portanto, o pronome não pode ser deslocado para após o verbo. Vamos analisar a letra D? A vida do direito nos oferece. Aí o pronome oblíquo, antes do verbo, está correto, sem dúvida alguma. Porém, essa posição não é obrigatória, é apenas possível. Isso porque, antes do verbo, nós não temos qualquer palavra atrativa, não temos qualquer palavra que torne a próclise obrigatória. Seria então igualmente correto dizer a vida do direito oferece-nos. Tanto faz, ok? A letra D é a resposta. Mas qual será o erro da letra E? Vamos analisá-la? Segura a espada por meio da qual o defende. Tivemos aí mais uma vez um pronome relativo, não é? Agora na forma da qual. Pronome relativo, como já foi dito, torna a próclise obrigatória. Por isso, o pronome realmente deve ficar antes do verbo. Não pode ser jogado para depois dele. A resposta, então, é a letra D. Vamos a mais uma questão da VUNESP?